Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda. Eu vou trabalhar a disciplina de ciências com algumas turmas de 8º anos e essa então vai ser a nossa primeira videoaula da disciplina. Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam aproveitando ao máximo essa nossa nova forma de retomar as atividades e qualquer dúvida, questionamento, sintam-se à vontade que a gente está aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, certo? Então, para essa nossa primeira aula, eu trouxe um tema que todo mundo tem ouvido falar demais durante a pandemia, né? Que é a questão da higiene e a nossa saúde. Qual é a relação da nossa higiene com a saúde? Total ligação, não tem como você separar uma coisa da outra. Primeiro por quê? A higiene, que a gente tanto fala e que às vezes você perguntar o que é que significa higiene, o que é a higiene afinal? Às vezes a gente não sabe nem o que explicar. Basicamente, a higiene é o conjunto de práticas, atividades que a gente faz, que fazem parte da nossa rotina, que o objetivo delas é, na verdade, evitar doenças através da prática da limpeza. Então, os cuidados com o corpo, com o ambiente que vocês frequentam, com a roupa, com a alimentação, tudo isso faz parte da higiene, certo? Imagina o tanto de coisas que vocês pegaram na última hora, por exemplo, encostaram no controle remoto, no celular, no folhetinho, deixaram no portão da casa de vocês, foram pra rua, compraram uma coisa, mexeram no dinheiro e a nossa mão pode estar extremamente contaminada. Se a gente não mantiver uma higiene adequada, já começando pelo básico, né, que é a higiene das mãos, a gente corre o risco de pegar algumas doenças que a gente já vai ver mais aqui pra frente. Então, para curiosidade de vocês também, para tirar essa dúvida, não existe só um tipo de higiene, existem vários. Aqui estão destacados 4 tipos de higiene: a higiene ambiental, a alimentar, a pessoal e a mental. A higiene ambiental, ela se refere basicamente à higiene do ambiente em que a gente frequenta, a nossa casa, especialmente que a gente vive, né? A nossa casa, a escola e tudo mais. Basicamente a gente vai pensar na nossa casa, que é onde a gente vive mesmo, que a gente tem passado a maior parte do tempo. Então, desde o hábito de você deixar a casa limpa, organizada, arejada, a gente já se sente melhor por estar naquele ambiente que tem uma certa organização. E também faz parte da higiene ambiental a questão do descarte correto do lixo, não deixar a água parada, empoçada, para evitar também a propagação, a criação de pragas, como por exemplo os insetos, né, que também são vetores de algumas doenças. Depois disso, a higiene alimentar. Ela se refere aos cuidados que a gente vai ter com os alimentos que serão consumidos. Nessa imagenzinha tem 3 informações que tem que prestar atenção, especialmente em relação a alimentos industrializados. Comprou algo industrializado? Observa na embalagem, tem que constar. Depois que foi comprado, onde esse alimento tem que ser armazenado? É na geladeira ou em ambiente seco? Por quantos dias eu posso consumir esse alimento depois de aberto? E também a questão da data de validade. A gente tem que tomar muito cuidado que alimentos, especialmente frios, o leite, o iogurte, eles podem causar problemas sérios como intoxicação alimentar, diarreia, dor de barriga, caso a gente consuma esse alimento depois de vencido, porque ele pode ter sofrido alguma contaminação por bactéria, que não seria difícil de acontecer. Além disso, a higiene dos alimentos que a gente compra, fruta, verdura, legume, lavar certinho, e também a questão de destinar corretamente a sobra de comida. Você almoçou, sobrou um restinho de comida, guarda num potinho fechado com tampa na geladeira para evitar a contaminação com bactérias ou fungos, inclusive que podem estar dentro da nossa geladeira. Além disso, a higiene pessoal são aqueles métodos que a gente sabe, vamos dizer assim, aquelas práticas que a gente tem maior conhecimento, né? Tomar banho, escovar os dentes, usar desodorante, a higiene da boca, fazer uma higiene adequada para manter a saúde bucal também. A questão de cortar as unhas, manter as unhas limpas, também faz parte de manter a higiene da casa. Andar calçado para evitar que você pegue alguma verminose, por exemplo, que pise no ambiente contaminado. E a higiene mental, que é hoje que a gente vai dar o maior destaque, especialmente por causa desse momento que a gente está passando, esse momento de pandemia, que deixa a gente sensibilizado, vamos dizer assim, em relação a muita coisa. Então, vou dar minha câmera para cá. Quais doenças a gente pode prevenir? Basicamente, né? Algumas. A gente pode prevenir através das práticas de higiene. O próprio Covid, lavando bem as mãos, evitando lugares com pouca circulação de ar, evitar, por exemplo, tossir na mão e acabar pegando na mão de alguém. Então é indicado, no caso do Covid, você tossir ou espirrar no braço para evitar que possa contaminar mais alguém. O adenovírus, que é um vírus que ele transmite, que ele causa o resfriado comum. Os vírus da influenza, que são a gripe comum também. A infecção gastrointestinal, que é a diarreia, o mal-estar, a intoxicação alimentar por consumir algo que foi contaminado ou que passou do prazo de validade. As verminoses, que são bem comuns, né? São fáceis de a gente pegar caso a gente não tenha uma higiene adequada, higiene das mãos, manter a unha limpa, a questão de andar descalço.
não higienizar corretamente nossos alimentos, a gente pode acabar pegando esse tipo de doença também. Leptospirose, que é a doença do rato, que é bem comum, é mais comum em casos de enchente, que a gente tem contato com essa urina sem perceber, ou quando a gente consome algum alimento, por exemplo, você comprou uma latinha de refrigerante, abriu ela e consumiu no local mesmo em que você comprou. Você não sabe se ele estava armazenado num lugar limpo ou não. Então ele pode ter sido contaminado com resíduos de urina, a gente não percebe, acaba entrando em contato e desenvolve a doença. E as arboviroses, que tem um nome estranho, mas que são doenças transmitidas por vetores, insetos vetores. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, que são doenças transmitidas então por insetos. Essas são algumas das doenças que podem ser evitadas pela prática da higiene. Agora, nesse momento de pandemia, o que a gente tem enfrentado, especialmente por esse medo desconhecido e esse excesso de informação? A gente está mais tempo em casa, fechado, não tem tanto contato com as pessoas, ligado totalmente nas redes sociais, em meios de comunicação. A gente só vê notícia ruim, é tragédia, é morte, é uma pessoa passando mal, é não conseguindo respirar, e a gente começa a desenvolver um monte de sensações e pensamentos ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode não ter uma daquelas doenças que eu apresentei antes para vocês, mas acabar afetando a nossa parte mental, o nosso psicológico, que também pode evoluir para problemas mais sérios. Então esse excesso de informação, esse medo de como vai ser daqui para frente, como vai ser os próximos anos e tudo mais, a gente fica preocupado com o retorno das aulas, eu vou ter que usar máscara o resto da vida. Então esse medo desconhecido dessa nova doença, que em alguns casos se agrava tanto, em outros nem tanto, fazem com que a gente desenvolva muitos pensamentos ruins. E a gente tem que atentar, tem que prestar mais atenção agora, especialmente na população vulnerável. A população vulnerável, nesse momento, são pessoas que já têm, por exemplo, algum transtorno de humor. Pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, o toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Imaginem como uma pessoa que tem toque tem se comportado nesse período de isolamento. Ela deve passar álcool o tempo todo na mão, ela não deve encostar mais em ninguém, ela não deve mais querer ter contato com ninguém. Então, essas pessoas, especialmente nesse momento, a gente tem que dar mais atenção, tem que tomar mais cuidado, porque elas podem evoluir para algo mais grave. Quem já tem algum transtorno de humor já tem uma tendência a desenvolver pensamentos mais negativos, pessimistas. Então pensa, logo tudo vira uma tragédia que não vai passar, não vai melhorar e eu vou morrer e tudo mais. Então essas pessoas a gente tem que ficar nessas pessoas a gente tem que ficar mais de olho para evitar que que isso se torne, né, um problema mais sério. Então, afinal, como eu faço para manter a minha saúde mental nesse período tão difícil? O que afinal é essa saúde mental? É a questão de você trabalhar a questão de pensamentos positivos, ser positivo, não ficar mentalizando essas coisas negativas que interferem no funcionamento do nosso organismo também. Tem órgãos, como por exemplo o estômago, que sofre demais se a gente tem pensamento negativo, que a gente pode até desenvolver gastrites por causa dessa ansiedade, essa coisa ruim que a gente sente. Então, como a gente pode tratar isso aqui? Fazendo atividades físicas, tendo contato com a natureza, lendo bons livros, ouvindo música que vocês gostam, que se sintam bem, que tragam bem-estar para vocês, conversando com os colegas, e se perceberem que está evoluindo para algo que vocês não estão tendo controle, procurem ajuda profissional, certo? Tem muita estratégia, tem muita coisa que a gente pode fazer. Crie uma rotina. A gente sabe que agora tem essa rotina de estudo das aulas toda semana, né? Todo dia certinho. Mas crie uma rotina também em que vocês durmam corretamente à noite, tenham um horário certo para acordar, não fica dormindo até meio-dia, depois não tem horário certo para comer e tudo mais. Façam uma atividade física, conversem com alguém que vocês gostam, tenham momentos de lazer para dar aquela aliviada na tensão, para vocês conseguirem seguir com a rotina de vocês agora, uma rotina com mais atividades, com mais coisa para fazer, certo? E não sobrecarregar a parte mental de vocês, tá bem? E aqui, para encerrar nossa aula, eu espero que vocês se cuidem, não só da parte física, mas a parte psicológica, a parte mental. E espero vocês para a próxima aula. Provavelmente a gente já vai fazer uma revisão sobre os conteúdos que vocês trabalharam no início do ano, a questão de organização do corpo humano, alguns sistemas do corpo humano também. E eu aguardo vocês então para uma próxima aula. Fiquem todos bem, se cuidem e até mais. Tchau, beijo!